Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech. Você está assistindo a mais um CienCTech TV. No programa de hoje, vamos entender tudo sobre a missão Marte 2020 da NASA. Manda a vinheta. Depois de mais de 20 anos explorando Marte, o planeta vermelho, um dos planetas que desperta mais a curiosidade e a imaginação dos cientistas, dos escritores, dos diretores de cinema e dos astrônomos, muito se aprendeu sobre Marte. Seja por meio de sondas em sua órbita, seja por meio de rovers, de robôs andando em sua superfície, hoje nós sabemos que Marte já foi um planeta ativo, já teve vulcões gigantescos, já teve inundações gigantescas que devastaram grande parte da sua superfície, asteroides que caíram e que geraram grandes crateras. Tudo é uma evolução. Depois da gente entender bem a história geológica do planeta, foram enviadas para lá rovers com outras missões específicas. Atualmente, o Opportunity, o Curiosity e o Spirit também, que parou de funcionar em 2009, tiveram uma missão um pouco mais ousada: tentar identificar se Marte teve, em algum momento da sua existência, condições favoráveis para o desenvolvimento da vida. E a resposta que esses rovers nos deram é que sim. Tanto o Curiosity, como o Opportunity, como o Spirit, eles já identificaram na superfície do planeta Marte leitos de antigos rios, leitos de lagos, leitos de oceanos, rochas que abrigam minerais alterados pela água. O fato não é ser só a presença de água que indica se um planeta teve ou não condições favoráveis para o desenvolvimento da vida. O rover Curiosity, que está em Marte faz 2 anos, já identificou que a água que percolava o lugar onde ele está, a cratera Gale, é uma água com um pH ideal para o desenvolvimento da vida. Não um pH tão ácido, nem um pH tão básico. De modo que a vida ali poderia sim ter se desenvolvido tranquilamente. Mas como tudo na vida, chega a hora da gente dar um passo a mais. Não só pela ciência, não só pela curiosidade científica astronômica, mas também pela própria cobrança da população. E agora a ideia é mandar uma missão para Marte para identificar se Marte teve vida em algum momento. E esse é o principal objetivo da missão Marte 2020. A missão Marte 2020 será lançada para Marte com esse objetivo simples: identificar compostos orgânicos, identificar bioassinaturas nas rochas e nos minerais marcianos, provando que Marte, em algum momento da sua história, sim, teve vida microbiológica ou microbiana. A missão Marte 2020 é uma missão muito parecida com o Curiosity. Toda a robótica, toda a mecânica do rover que vai caminhar na superfície marciana é a mesma. Do mesmo jeito que o Curiosity, a missão Marte 2020 terá a capacidade também de coletar amostras e de guardar essas amostras. A diferença é que o sistema de armazenagem de amostras é tão sofisticado que essa amostra poderá ficar guardada na sonda e em futuras missões será possível recolher essa amostra e trazer ela de volta para a Terra para ser analisada em laboratórios mais específicos e tudo mais. Além disso, uma das ideias de cada missão que tem pousado em Marte nos últimos anos, principalmente com o Curiosity, que usou aquele guindaste, o Sky Crane, que desceu o rover com cuidado na superfície marciana, a missão Marte 2020 também usará esse mesmo sistema, testará novas tecnologias, testará novas ferramentas que poderão ser usadas em futuras missões, tanto robóticas como na própria exploração humana do planeta vermelho. Como eu já falei, o rover da Marte 2020 usa a mesma mecânica e a mesma robótica do Curiosity, porém com melhorias. Por exemplo, sabe-se que as rodas do Curiosity estão sofrendo muito com o terreno acidentado do planeta vermelho. Então rodas atualizadas, rodas com maior resistência, já estão sendo pensadas em ser construídas para ser colocada no rover da Marte 2020. Além disso, a pilha radioativa que alimenta o rover Curiosity é uma discussão grande, principalmente entre os ambientalistas, que a gente estaria sujando um outro planeta sem antes conhecer ele bem. A Marte 2020 já ventila a possibilidade de, além da pilha radioativa, levar também painéis solares que vão poder ser ativados em determinado momento, que vai poder aumentar a autonomia do rover na superfície marciana. Além disso, vários outros equipamentos, daqui a pouco nós vamos ver alguns deles, vários outros equipamentos, vários outros instrumentos, na verdade são versões atualizadas do Curiosity, que foi mandado para lá justamente para testar essas ferramentas inovadoras. Resumindo essa primeira parte, várias missões já tiveram e estão explorando Marte. Existe toda uma evolução
nas sondas que lá estiveram. A sonda, a Marte 2020, terá uma missão definitiva e bem estabelecida, que é de procurar sim sinais de vida no planeta vermelho, coisa que muita gente confunde do Curiosity ter sido esse o objetivo dele, mas o Curiosity não. O Curiosity ainda era o objetivo de encontrar condições favoráveis para o desenvolvimento da vida. A Marte 2020 tem uma missão muito bem definida, encontrar sinais de vida no planeta vermelho. Toda missão ela tem que ter um timeline, né? Ela tem uma etapa por etapa que vai ser feita. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem e vou descrever um pouquinho a timeline da missão Marte 2020. Então começa com o lançamento, que deve acontecer entre julho e agosto de 2020. Depois de 9 meses vagando pelo espaço, aquele tempo que é uma gestação, igual a gente brincava com o Curiosity, entre janeiro e março de 2021, a sonda deve chegar no planeta vermelho. Ela vai usar o mesmo sistema de pouso, vai ter todo aqueles 7 minutos de terror, ela vai utilizar o Sky Crane de novo, os retrofoguetes, o paraquedas gigantesco para amortecer a entrada na atmosfera, para colocar ela suavemente na superfície. O rover da Marte 2020 é um rover de 950 kg que vai estar equipado com, obviamente, uma CPU mais poderosa e discos e capacidade de armazenamento maior, para não precisar sofrer com certos problemas que o próprio Curiosity já sofreu durante sua missão. Está estabelecido que a missão primária da Marte 2020 será de 669 dias no solo marciano. Além da timeline, que é essa descrição de cada etapa da missão, os instrumentos para que vão fazer parte desse rover, muitos já estão sendo desenvolvidos, já foram aprovados pela própria NASA. Basicamente, 17 instrumentos já foram aprovados pela NASA. Eu vou passar agora aqui alguns desses instrumentos e falar para vocês o que cada um desses instrumentos faz especificamente e como eles podem ajudar a exploração marciana. O primeiro instrumento, todo rover leva, é uma câmera. Então a Marte 2020 está levando a SuperCam. A SuperCam ela vai ficar instalada naquele mastro de instrumentos que igual o Curiosity tem um mastro, né, de instrumento. O Curiosity, esse tipo de rover, ele tem um mastro de instrumentos e um braço robótico. Então a SuperCam vai ficar instalada no mastro. Ela vai ter a capacidade, além de fazer as imagens, de analisar a composição das rochas e dos minerais que ela tá fotografando. Um outro instrumento muito importante que vai a bordo da Marte 2020 é o Pixel PIXL. O Pixel nada mais é do que um espectrômetro que usa fluorescência de raio-x para poder analisar a composição das rochas, só que a diferença é que essa análise é feita numa escala muito fininha. Então ele vai poder ver os minerais ali que compõem a rocha, caracterizar muito bem o tipo de mineral que a gente está observando naquela rocha que foi analisada. Um outro instrumento muito interessante que a Marte 2020 está levando a bordo é o RIMFAX. O RIMFAX é um GPR, ou Ground Penetrating Radar, que é usado na Terra para você fazer levantamentos com ondas eletromagnéticas que são emitidas por uma antena, refletem nas estruturas em subsuperfície e quando é processado aquele sinal e interpretado, você tem uma noção da estrutura e da estratigrafia da subsuperfície onde você está analisando. Ele tem uma penetração de aproximadamente uns 30 a 40 metros, dependendo da antena que você usa, e ele tem uma resolução centimétrica. Então vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir, em um outro objeto do sistema solar, fazer um levantamento geofísico com uma resolução centimétrica para poder entender as camadas que estão ali na subsuperfície rasa de Marte. Um outro instrumento muito interessante que está sendo carregado pela Marte 2020 é o MOXIE, M-O-X-I-E. O MOXIE nada faz além da seguinte tarefa simples: pegar o dióxido de carbono nativo que existe em Marte e transformar ele em oxigênio. Esse instrumento é muito importante porque se esse tipo de experimento der certo, o ser humano poderá explorar tranquilamente Marte, levando instrumentos parecidos, transformando o dióxido de carbono em oxigênio para que ele possa respirar e sobreviver na superfície marciana. Então o MOXIE é um instrumento muito interessante que está sendo carregado pela Marte 2020. O que muita gente sabe é que esse tipo de rover, igual o Curiosity e agora a Marte 2020, leva uma série de câmeras. Existe no Curiosity uma câmera muito famosa que faz imagens sensacionais, que é a Mastcam. É a câmera que vai em cima do mastro, uma câmera para imagem mesmo. A Marte 2020 está levando uma câmera também, que tem o mesmo nome, Mastcam, só que ela foi
atualizada. Então ele está levando a Mastican Z. Mastican Z vai fazer imagens de altíssima resolução, resolução nunca antes vista nas imagens marcianas. Além disso, ela vai fazer imagens panorâmicas, ela vai fazer imagens espectroscópicas, ou seja, ela vai conseguir na própria imagem dividir o espectro de cada elemento que ela está vendo, de cada componente que ela está vendo ali. E além disso, imagens com zoom espetaculares. Essa combinação de imagem a gente chama de nested images. É uma técnica muito usada para você fazer interpretações e identificar composição dos elementos, componentes presentes na rocha e outras características que são interessantes. Além do RIMFAX, que vai fazer aquela análise de ondas eletromagnéticas penetrando no solo marciano, a sonda Marte 2020 está levando um outro instrumento muito legal e um dos principais instrumentos dessa missão é o Sherlock. Esse instrumento ele terá o objetivo de escanear a superfície marciana atrás de compostos orgânicos. O que são os compostos orgânicos? São aqueles compostos que dão origem à vida. Então ela vai atrás desses compostos orgânicos e esses compostos orgânicos depois podem ser analisados atrás das bioassinaturas deles. Então é um dos instrumentos mais importantes, é o Sherlock, que vai a bordo da sonda Marte 2020. Além disso, do mesmo jeito que o Curiosity já carrega um instrumento espanhol, que na verdade é um mini laboratório meteorológico chamado MEDA, MEDA, é um instrumento feito na Espanha. A Marte 2020 também está levando esse instrumento, obviamente com todos os seus componentes atualizados e melhorados, com tudo que foi aprendido com o Curiosity, mas basicamente a ideia do MEDA é medir a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, o nível de poeira presente ali na atmosfera, a forma dos grãos de poeira, a velocidade com que eles se propagam na superfície. Tudo isso é função dessa mini estação meteorológica. Para finalizar, os instrumentos que já foram aprovados para a missão Marte 2020, existe a Sample Canister. Sample Canister nada mais é do que aquele instrumento que eu falei no começo do vídeo, onde vão ser armazenadas as amostras. O interessante, cabem ali 31 amostras, não mais do que isso. Ou seja, durante todo o tempo que a Marte 2020 ficará em solo marciano, estudando, pesquisando, ela vai ter que escolher muito bem 31 pontos que serão amostrados. Essas amostras vão ser colocadas nessa Sample Canister, será guardada, fechada, e depois uma futura missão poderá pegar esse compartimento de armazenamento e trazer essas amostras para a Terra para poder fazer análises ainda mais detalhadas nos laboratórios que existem por aqui. Então o Sample Canister ele já existe no rover Curiosity, só que agora uma versão melhorada dele na Marte 2020. Bem, essa é a lista de instrumentos que até agora foram aprovados, passados já pelos comitês da NASA. Todos eles foram aprovados, muitos já estão em estágio avançado de desenvolvimento, outros estão sendo desenvolvidos, mas a ideia é que até 2020 tudo isso esteja pronto para a sonda poder partir na sua missão. Outros fatos interessantes da Marte 2020. A Marte 2020, se comparada com o Curiosity, ela é mais barata. O Curiosity foi uma missão, um rover e tudo mais que custou 2,5 bilhões de dólares. A Marte 2020 custará 1 bilhão a menos, 1,5 bilhões de dólares. Então ela é mais barata. Isso pode até ser pensado como normal, porque você aprende com tudo que já foi feito e os desenvolvimentos se tornam mais fácil. A própria carcaça do rover ser praticamente a mesma do Curiosity, isso aí ajuda também a baratear o escudo de calor. Tudo isso você não vai ter que gastar tanto com pesquisa e desenvolvimento, você vai direto para a fabricação, porque você já entendeu que aquele tipo de equipamento funciona. Então isso é plausível e você pode investir dinheiro em outros equipamentos, em equipamentos mais sofisticados, em equipamentos atualizados, em câmeras mais potentes, em equipamentos como RIMFAX, como Sherlock, como MOX, que vai transformar em oxigênio o dióxido de carbono. Então é até aceitável essa diminuição. Resumindo o vídeo teve a intenção de passar para vocês a missão Marte 2020, que foi aprovada semana passada pela NASA. Esses instrumentos todos que eu falei foram apresentados oficialmente pela NASA na semana passada, e a ideia agora é que ocorra um desenvolvimento muito grande. Então a Marte 2020 será uma missão com um objetivo muito bem claro e muito bem definido: procurar em Marte sinais de vida. Esses sinais de vida, como que eles são procurados? São procurados através das bioassinaturas deixadas na rocha.
Por isso que praticamente todos os instrumentos que estão a bordo da Marte 2020 fazem análises mineralógicas, análises geológicas das rochas, dos minerais e das amostras. Por quê? Porque é nessas rochas, nesses minerais, é que estão as assinaturas deixadas por algum tipo de vida que ali esteve. Então, um micro-organismo que viveu ali, ele deixou uma bioassinatura nessas rochas. Então, você analisando ela em detalhe, usando instrumentos super sofisticados para fazer essa análise, é assim que você garante a encontrar esses sinais de vida. Então, encontrar essas bioassinaturas, encontrar os sinais de vidas, esse é o objetivo da Marte 2020. E com isso, nós vamos tentar aí responder perguntas, né, que são sempre feitas e instigar mais ainda a imaginação de todo mundo, né, com a vida existir em Marte, que tipo de vida que existia em Marte. Além disso, ela vai preparar, vai pavimentar todo um caminho aí para logo o homem explorar o planeta vermelho. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a missão Marte 2020. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da exploração marciana, o que vocês acham dessa missão. Se vocês já leram alguma coisa, coloquem aí nos comentários. Se vocês acham que é uma missão interessante, eu particularmente acho que é uma missão sensacional de procurar, enfim, e sem delongas, sem enrolação, né? Estamos indo lá procurar sinais de vida mesmo e não tem desculpa. Nós vamos querer achar. Então eles já estão jogando na cara mesmo que eles querem. Eu acho isso muito interessante, não fica aquela enrolação, o cientista sempre com medo de falar alguma coisa aqui, outra ali, não. Agora tem um objetivo claro. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de dar joinha, de divulgar ele nas redes sociais e de deixar nos comentários o que vocês acham de tudo isso sobre astronomia, astronáutica e a exploração marciana. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você acabou de assistir a mais um CienCTech TV. Tchau!